Olá, vamos falar de um assunto que vira e mexe e acaba em briga: dinheiro. Mas especificamente quando a administração de bens ou de dinheiro gera desconfiança e a disputa vai parar nos tribunais. Aí fica a pergunta, né? Como é que um juiz decide quem está com a razão? Bom, nessa análise, a gente vai fundo no papel da perícia judicial, que é justamente o processo que transforma uma pilha de números e extratos em provas, provas de verdade, decisivas para a justiça. E para entender isso direitinho, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver como os números podem de fato criar um conflito. Depois, como a perícia entra em campo para buscar a verdade por trás deles. A gente vai espiar por dentro do método do perito, entender o poder que uma prova técnica tem e, no final, ver quem mais se beneficia quando as contas são finalmente esclarecidas. Então, vamos começar pela raiz do problema. Seção 1. Quando os números criam um conflito. E aqui a gente está falando de situações bem tensas, sabe? Onde a confiança já foi para o espaço e a forma como alguém cuidou do dinheiro está sendo questionada, e com força. A pergunta que está no centro de tudo é sempre essa. Afinal, quem é que está administrando o dinheiro de outra pessoa? É justamente a partir dessa relação, que deveria ser de confiança, que os maiores problemas podem nascer. E onde que esses conflitos costumam aparecer, hein? Olha, em cenários que são bem comuns no nosso dia a dia. Desde aquela partilha complicada de um inventário ou herança, passando por divórcios, dissolução de sociedade entre parceiros, até, pasmem, a gestão do dinheiro de um condomínio. Basicamente, qualquer situação onde uma pessoa administra a grana de outra pode virar um verdadeiro campo de batalha financeiro. Vamos para a seção 2. A busca pela verdade. Se o problema todo nasce da desconfiança nos números, a solução não pode vir do achismo, né? É preciso ter objetividade. E é exatamente aqui que a perícia judicial entra em cena, como uma ferramenta para encontrar os fatos, preto no branco. Então, o que é, na prática, essa tal de perícia em prestação de contas? Pensa assim, é uma análise técnica, totalmente imparcial, de todos os registros financeiros. O grande objetivo é verificar se as entradas, as saídas, os saldos, se tudo isso está correto, gerando no fim uma prova sólida para ajudar na decisão do juiz. E é importante saber que a própria lei, o nosso Código de Processo Civil, organiza essa ação na Justiça em duas fases bem diferentes uma da outra. Agora, olha que interessante essa divisão. Na primeira fase, a justiça nem olha para os números ainda. A discussão é outra. Existe a obrigação legal de prestar contas? É um sim ou não? Ponto. Se a resposta for sim, aí a gente avança para a segunda fase. E é aqui que a mágica acontece. É o momento de analisar os números para ver se as contas fecham. E é exatamente neste ponto que o trabalho do perito se torna, assim, absolutamente crucial. Bom, vamos em frente para a seção 3. Por dentro do método do perito. É bom deixar claro, isso aqui não é palpite, não é opinião. É uma investigação financeira séria, sistemática, que segue um método bem rigoroso. O processo todo é muito metódico, segue um fluxo bem claro. Primeiro, a análise dos documentos. O perito mergulha no processo, nos registros financeiros, em tudo. Depois vem a reconstrução. É como refazer o caminho do dinheiro, conciliando extratos, montando o quebra-cabeça. O terceiro passo é responder aos quesitos, que são as perguntas bem técnicas que o juiz e as partes fazem. Com base nisso, o saldo é apurado para definir se alguém deve ou se tem dinheiro a receber. E tudo isso resulta na entrega do laudo pericial, um documento claro, bem fundamentado e, o mais importante, conclusivo. E essa citação, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Nosso foco não é apenas calcular, mas traduzir a gestão financeira em prova técnica compreensível ao juiz. O ponto-chave é esse, sabe? Transformar a complexidade dos números em algo que o juiz possa entender e usar para tomar uma decisão justa. Seção 4. O poder da prova. Tá, mas por que um laudo técnico tem tanto peso a ponto de, muitas vezes, definir o resultado de um processo inteiro? A resposta é bem direta, na verdade. Em disputas como essas, alegações, acusações, nada disso substitui os números. Falar é fácil, mas o que o judiciário precisa é de comprovação técnica, com método, com fundamento. E o que um lado bem feito consegue entregar? Ele pode tanto confirmar que uma gestão foi correta, sabe, dar um selo de ok, tudo certo por aqui, como também pode apontar o dedo para inconsistências, para desvios ou até para um enriquecimento ilícito. O resultado prático é a definição exata do saldo e, o mais importante, uma base sólida, imparcial para a decisão final do juiz. E com isso a gente chega na nossa última seção, clareza em disputas legais.
No fim das contas, quem é que mais se beneficia de uma análise financeira tão especializada como essa? Olha, o público é bem amplo. Advogados, claro, que precisam de provas técnicas para fortalecer um caso, sócios de empresas que estão brigando, pessoas envolvidas em disputas de herança, de divórcio, condomínios e seus síndicos. No fundo, qualquer pessoa ou empresa que esteja numa negociação, seja na justiça ou fora dela, que envolva dinheiro. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Numa briga por dinheiro, qual é o verdadeiro valor da certeza? A perícia não dá opinião. Ela oferece um caminho técnico, fundamentado, para se chegar o mais perto possível dessa certeza. É isso. Obrigado por acompanhar esta análise.